Segundo encontro, Arthur. A experiência junguiana. A experiência, a fantástica experiência junguiana. Que está sendo uma leitura muito interessante. Quem tem acompanhado a gente pelo grupo de estudos e quem está agora acompanhando pelo podcast e pelas gravações. Posts no Instagram também. Post no Instagram. Academia Junguiana. Inclusive, vem coisa aí que a gente vem gostando muito de falar sobre clínica, né? Esse livro aí acendeu muitas luzes que a gente acha que são importantes para o mundo junguiano. A gente até comentou isso no outro episódio, de não ser muito comentado, tanto nos livros quanto nos... O pessoal mesmo, né, que estuda Jung, a gente não vê tanto conteúdo sobre clínica, né? Às vezes é uma coisa específica, a gente mesmo falava muito de sonhos e religião, e a gente está querendo trazer agora um pouco mais esse foco, né? Sim, e aproveitando o seu comentário, Arthur, historicamente isso é uma falta da nossa abordagem. Porque a gente não teve na graduação, a gente não teve um professor, não teve estagiário, não teve nada que nos orientasse, então a gente forma e fica, e aí? Como é que é a experiência junguiana? Como é que eu crio uma clínica junguiana? As outras abordagens já têm muito mais acesso a isso, mas desde a formação junguiana, né, lá em Zurique, a galera ia, comprava passagem, torcia, tipo, o Jung vai ser meu terapeuta, lá eu vou ter trabalho, e muitas vezes não conseguiam trabalhar como analista. O Jung não aceitava todo mundo. O próprio Fordham, que foi o criador da linha desenvolvimentista, que ela vincula psicanálise com psicologia analítica, ele não conseguiu ser atendido pelo Jung, não conseguiu trabalho lá, ele foi aos poucos atendido por É uma coisa que, querendo ou não, é muito descentralizada, né? Então, os psicanalistas, a gente acostuma ver alguns institutos maiores, coisas do tipo. O Jung até tem vários institutos, mas eles também são descentralizados nesse sentido. São pequenos grupos que eles, né, se agrupam ali e conseguem se ajudar. Mas eu espero que também com a ALUS, com o Núcleo Junguiano e a própria Academia Junguiana, a gente consiga divulgar um pouco, né, desse conhecimento a partir da clínica também. E também conhecer pessoas, né, fazer com que isso seja um pouco mais difundido. Porque a gente vê... Até tem uma certa divulgação científica em psicologia analítica, mas trazer isso para a parte da clínica, por exemplo, de uma forma, né, nesse formato assim, de podcast, por exemplo, é uma coisa que a gente não vê tanto. Então, eu acho que é legal a gente tentar difundir um pouco mais a psicologia analítica. E, de fato, é uma falta que a gente tem na faculdade, né? Não sabemos exatamente como clinicar pela psicologia analítica, é uma coisa que a gente vê bem mais aprofundado na TCC, na psicanálise, mas na psicologia analítica é muito raro, né? Só se você for mesmo pesquisar grupos específicos para isso. E na própria mídia também aparece muito pouco, né? A gente até tem alguns influencers aí, mas comparado com outras abordagens é ainda um espaço muito pouco percorrido, né? Sim, e isso que a gente tem feito aqui, né, no Núcleo Junguiano, a partir da Associação ALUS, na Academia Junguiana, tenta também manter esse espírito do Jung, porque por mais que a gente esteja criticando que historicamente não teve tanto suporte, né, para aprender o que era clínica, você tinha que talvez estar em Zurique ou esperar que alguém se formasse lá fora e voltasse para o seu país, o que a gente tenta fazer muito é também não criar um modelo. O Jung criticava muito a ideia da imitatio, de você ter uma forma padronizada, de você ter uma maneira única de atuar. Exatamente. Aqui é Arthur colocando nossas experiências clínicas e o James Hall. Acho que isso é um dos pontos mais interessantes do livro dele, né? Que para quem tiver interesse, né? A experiência junguiana do James Hall pela editora Cutrix. Tem que até depois conversar com eles, né? Quem sabe cupom de desconto para os nossos ouvintes. Quem sabe? Quem sabe. Mas como ele consegue colocar todos os tópicos que eu queria que fossem discutidos numa graduação. Sim. E não só numa graduação geral de psicologia, mas também numa graduação específica de psicologia analítica. Exatamente. E são tópicos que a gente não para pensar tanto, né? Então, ele vai falar sobre quando o paciente chega, como que a gente faz o contrato terapêutico, né? Coisas que são muito simples, mas que a gente não sabe fazer, né? Sai da faculdade sem saber exatamente como fazer. Se você não foi atrás disso, ou desenvolveu sua própria prática, né? Então, assim, o junguiano também tem que se preocupar com isso, né? Não é só estudar a mitologia avançada e a alquimia, mas também como que você faz um contrato terapêutico, né? Quanto tempo vai durar a sua sessão? Esse tipo de questionamento é muito interessante também. E é justamente isso, cada um vai ter o seu modelo, tanto que o próprio James Hall traz no livro dele um modelo que muitas vezes é dele mesmo, né? Ele traz opiniões, as formas como ele entende a psicologia analítica, articula os conceitos e cria a própria estrutura da clínica dele, mas é um convite para a gente também refletir sobre isso, né? Então,
sei lá, ele fala sobre a questão de alta, né? A gente até discutiu isso no grupo. Algumas pessoas acham que a alta na psicologia analítica é possível e é completamente compreensível, e outras já acham que, pela questão teórica, seria estranho, né? O próprio terapeuta propor uma alta. Então, isso é um questionamento que muitas vezes a gente não teria sem a incitação do James Howard, até a nossa conversa aqui buscando trazer a clínica mais para o concreto, né? E eu vejo que isso é uma coisa importante para a formação, né? Então, a própria AUS também visa buscar isso. Nos grupos a gente tenta trazer também, às vezes, para o concreto, para a experiência clínica, para um exemplo, né? Então, enfim, esse livro está sendo bem legal. Sim, e acho que não só. A gente tentar entender as nossas bases, o que seria talvez ser uma clínica junguiana, o que diferencia a clínica junguiana de outras, mas também, que é um ponto que o Jung mesmo já reforçava, isso está em algum daqueles livros pequenininhos da editora Vozes, que são gravações radiofônicas que o Jung fez. Uhum. Que tipo, sobre sentimentos e sombra. Uhum. Sobre sonhos e transformação e sobre sentimentos e sombra. Ele fala, temos que observar a sombra da psicologia analítica. Uhum. E parte da sombra da psicologia analítica também era uma sombra do Jung. O Jung como um menino que nasceu pobre, né? Ele vivia no interior da Suíça e que casa com a segunda maior fortuna da Suíça. Então, para ele, talvez não o tempo todo pensar em pagamento de sessão, frequência eram as coisas mais importantes. Sim. A própria Von Franz, né? Ela não pagava, ela não tinha dinheiro. Ele, traduz os textos aí. Traduz uns textos em grego antigo, em latim e pronto, isso é o pagamento da sessão. Então, escambo acontecia. Outras formas, né, de você conseguir investir seu tempo. Coisa que talvez, para ele, né, essa ideia, como é que eu discuto a importância, né, o símbolo do dinheiro, o impacto E nesse do dinheiro. caso, fica até mais fácil de articular na clínica diferentes formas, né, de aceitar esse pagamento. Ele, no caso, justamente pela condição que ele estava, ele conseguia explorar possibilidades clínicas mesmo, né? Então, cada paciente ele tentava uma coisa até para aprender e fazer teoria a partir daquilo. A gente muitas vezes não tem tanta liberdade assim quanto o Jung tinha, no sentido de que a gente tem que lidar com o mercado da psicologia, né? Sai da faculdade já, tem que entrar em alguma clínica, fazer alguma coisa ali. Então, às vezes as opções são restritas e o que a gente fica gravado na memória enquanto um psicoterapeuta formado é justamente aquilo que a gente aprendeu na faculdade, que viu o supervisor fazendo, que conversou com um colega, e às vezes você não criou a sua forma, realmente a sua estrutura de fazer aquilo na clínica, né? Ou nem pensou em outras possibilidades, além do que você já viu ser feito, né? Então, o James Hall vai ser muito, assim, certeiro em trazer esse assunto para dentro da psicologia analítica, né? É uma coisa que com certeza o Jung também discute, o prática da psicoterapia traz uma certa estrutura, né? Mas isso de uma forma concreta, né? Trazendo questionamentos, fazendo você se questionar da sua clínica, não só de maneira teórica, mas de maneira prática, né? De fato, lidar com a realidade do que é ter uma clínica, né? Então, é algo que vale muito a pena discutir, né? E até aproveitando o tema do capítulo, né, o capítulo 3, que é a observação sobre o diagnóstico, ele discute muito o motivo do paciente ir para a terapia, o que a pessoa busca, e um desses elementos sendo, às vezes, o diagnóstico. Mas antes de falar do paciente propriamente dito, até mesmo isso de pensar no diagnóstico que às vezes a gente faz sobre a nossa própria clínica. Será que eu sou um bom psicólogo? Lá na faculdade me ensinaram que tinha que fazer isso, isso e isso. Acho que até em outro encontro a gente falou, a pessoa, posso chorar? O que te impede de chorar? Vai até pro que, até pulando um pouco, mas sem dar tanto spoiler, a gente viu no capítulo 5 da autocrítica e da autocompaixão, né? É uma ideia que a gente articula não só nesse sentido individual, mas dá para pensar nesse sentido, né? Da clínica, da formação em psicologia. Envolve muito disso, né? Você não tem muitos critérios para fazer uma autocrítica e para ter uma autocompaixão, até porque não tem muito parâmetro, né? Dentro da psicologia analítica. Então, quem que eu vou ter como referência, se não o Jung, os jungianos clássicos e por aí vai, né? E essa questão da autocrítica, né? Será que eu estou levando o meu trabalho da forma que deveria ser? Às vezes falta um pouco essa comunidade, né? É uma coisa que a gente também experienciou na faculdade e teve que montar a nossa própria comunidade para conseguir chegar em alguma coisa, né? E isso que eu acho diferente, porque você comenta, talvez por ser nosso trabalho, eu não posso arriscar com todas as intervenções, eu não posso fazer as coisas mais mirabolantes como paciente, não só por questões éticas, certas intervenções talvez não devam ser feitas ou precisam ser muito bem observadas, como está o estado do ego da pessoa, mas às vezes por dinheiro. Você pensa, se eu falar isso, essa pessoa vai embora. E, dependendo da situação que a pessoa está vivendo, ela fica com medo.
Talvez a pessoa precise fazer uma intervenção mais incisiva, mas por fato de que também é o trabalho, pode abalar a pessoa, inúmeros fatores, a pessoa se resguarda. E fica lá meses querendo trazer um ponto que pode ser sensível para o paciente, pode fazer o paciente sair, né, do processo terapêutico, mas o dinheiro aparece. Então, mesmo que, né, a gente está adiantando um pouco os temas do 4, talvez a gente tenha gostado um pouquinho mais do 4 que do 3, mas que mostra... Sim, a gente tem que lembrar sempre essa questão de que o terapeuta tem suas responsabilidades, assim como o paciente, mas diante dessas limitações, como agir de forma criativa e não viver só um diagnóstico da clínica. Exatamente. E também essa questão da própria estrutura não é necessariamente fazer um processo, né? Até porque aí sim a gente estaria tentando colocar na própria questão de algo utilitarista, né? Então, eu vou criar técnicas aqui de como eu vou lidar com a minha clínica para sempre utilizar esses mesmos métodos. Mas não é bem isso, né? Na verdade, é observar o que você já faz, no sentido realmente dessa autoobservação, dessa autocrítica, e tentar construir novas hipóteses, né? Até pensando na própria psicologia analítica, a ideia de antinomias, né? Então, tentar construir visões opostas, será que elas também funcionariam, né, dentro da clínica? E aqui ele vai para coisas bem concretas mesmo, né? Desde a forma como o paciente chega até a forma como você vai dar alta para ele, se isso for possível, né? E eu gosto muito que ele começa o capítulo já colocando, né? Quando uma pessoa visita pela primeira vez um analista junguiano, ou qualquer outro analista ou terapeuta, né, há uma tendência natural a querer saber o que há de errado com ela. Isso se deve ao fato de haver uma tendência a pensar em termos de um modelo médico. Diagnóstico, né, o que há de errado, prognóstico, qual o resultado provável, e tratamento, o que pode ser feito para melhorar as coisas. Exato, e trazendo até a visão do volume 10 do Jung, né, é uma visão causalística e muito do nosso tempo também, assim, de tentar resolver as coisas rapidamente, né. Existe essa certa urgência de entender qual é o problema e resolver esse problema, é como se fosse uma coisa, né, de causa e efeito. Isso enfim, uma coisa que o Jung já criticava muito na época dele, e que ainda hoje a gente vê, e acho que isso até intensificou com as redes sociais e com a velocidade que as coisas são hoje, né? Essa urgência. Então, muitas vezes até, aliás, tá tendo esse boom, né, dessas terapias que trazem técnicas revolucionárias ou que resolvem problemas. Então, você vê muita gente que, até a própria questão dos coaches, né? Eles vão resolver problemas da sua rotina de forma muito fácil e muito simples, né? Então, como se fosse possível viver uma vida perfeita, né? Organizada e sem neurose e por aí vai. Então, vendem essas fórmulas, né? E existe essa tendência a pensar dessa forma, né? Então, um exemplo muito simples, né? Que a gente vê muito. A questão da dopamina é algo que é muito falado hoje, né? Então, o diagnóstico. A pessoa está viciada demais em celular, em redes sociais, passa muito tempo nisso. E aí, o prognóstico, né? Então, você precisa de fazer alguma coisa para que você acabe não perdendo tempo demais com aquilo, né? Não ficando viciado em TikTok e por aí vai. E aí vem com a ideia do tratamento. E aí tem o pessoal vendendo curso de como você reseta o seu cérebro para não ter que ficar mais em rede social, né? Desinstala as coisas e não sei o quê. Isso, de alguma forma, tem um sentido, né? Isso, de alguma forma, pode ser que promova algum nível de saúde para essas pessoas. Mas, se a gente for pensar dentro de um contexto da psicologia analítica, isso não faz o mínimo de sentido, né? A gente propõe uma técnica específica, exclusiva, prática, para uma questão pontual. Até porque isso não estaria relacionando com a personalidade do indivíduo, com as questões subjetivas dele. Não existiria exatamente uma dialética ali entre o paciente e o terapeuta, e nem entre o inconsciente e a consciência, né? Ou seja, existe uma tendência ainda hoje de tentar trazer as coisas para esses termos, talvez não só de modelo médico, mas para termos causalísticos mesmo, né? Causa e efeito, da maneira mais simples possível, assim. E isso é uma coisa que a gente traz de uma maneira bem mais complexa na psicologia analítica, né? Eu acho que tanto esse aspecto de que se você ir para a terapia buscando uma correção, você está acabando muitas vezes fazendo uma terapia por corte, uma terapia por poda. Pois, primeiro, que acho que os junguianos acabam frustrando muito essas perspectivas e expectativas de hoje, porque se uma das nossas premissas é essa irracionalização dos motivos da análise, eu não sei exatamente para que a pessoa veio, nem como necessariamente proceder,
Não que junguianos não estudem, né, sobre ansiedade, depressão e todas essas questões. É um estudo fortíssimo nisso, consciente disso que é um aspecto geral. E o aspecto singular que vai ser expressado de forma única naquele momento, que também vai me orientar. Porque se for sempre a partir disso, a pergunta que mais vai ser perguntada é: qual o problema? A pessoa chega e fala: vim fazer terapia. Qual o problema? O problema Ou é que até o mais comum, né? O que te trouxe aqui hoje? O que te trouxe aqui hoje? E a pessoa: qual o problema? Tô com ansiedade. Sou muito irritado. E não que seja depressão. errado perguntar isso. A questão é o foco exclusivo na causalidade, que o Jung vai criticar o tempo todo também, né? Exato. E que é o problema do diagnóstico em alguma medida, né? E a própria questão da perda da dialética, porque se você perguntar só qual o problema, você vai tentar entender, né? Origem, causa, um aspecto muito focado. Mas se você perguntar qual o problema, a pessoa fala: sou muito ansioso. E perguntar logo em seguida: e qual o problema nisso? Onde a pessoa identifica uma desadaptação, uma angústia, um sofrimento. Então você vai entender aquela perspectiva. Mas você perguntar: e qual é o problema de às vezes você ser angustiado? A ideia desse modelo pronto também, que a gente vai criticar, né? No sentido de, né, qual que é o problema? Eu sou muito ansioso. Não, pra ansiedade eu já sei, é isso aqui, é só fazer isso que tá resolvido. Não, cara, o paciente, justamente, existe todo um trabalho com a personalidade na psicologia analítica que traz essa complexidade, né? Não é tão simples assim resolver as coisas, né? Os modelos gerais, os remédios não vão servir para todo mundo, né? Pode ser até que sirva para alguns. Inclusive, é a crítica que o Jung faz à psicanálise, né? Você tentar aplicar uma teoria da sexualidade a um paciente que talvez não caiba naquela teoria, seja um erro, né? E olha que a psicanálise é muito mais complexa do que inúmeras outras fórmulas mágicas que a gente vê por aí, né? A psicanálise, de fato, tem uma epistemologia robusta, enfim, tem um método para ser aplicado, tem uma relação em algum nível com o paciente. Agora, existem certos métodos hoje que ignoram a personalidade e a subjetividade como se existisse, de fato, o padrão para resolver as coisas, né? É como se se toda depressão fosse a depressão, esse aspecto macro, e não houvesse uma outra maneira de vivenciar. Acho que esses são talvez os dois aspectos que eu acho mais interessantes na clínica junguiana. Dessa compreensão de que cada fenômeno vai ser vivido de uma única forma, essa ideia da equação pessoal. Então, sim, você pode ter depressão, mas me diga como é a sua depressão. Ela não te tira da cama, ela te impede de se cuidar. Na verdade, você fica até que bem animado, mas nada faz sentido. Então, você vai tentar entender esse aspecto singular, único. Essa depressão aparece nos sonhos? Aparece quando você está fora de casa? Tentar entender isso. E aí que é, talvez, o lado esquisito, para quem não tem muito contato com... Uau. É emocionante. Depois de quase morrer, e vocês não terem acesso a isso, só talvez a um blooper que a gente pode colocar. Depressão. Quase fiquei muito deprimido aqui, com o estúdio caindo, morrendo. Mas, retomando, um dos aspectos... Diagnóstico. O Durex não segurou a parede. Não. Qual é o prognóstico? Não colocar mais quadros na parede. Isso. Socorro. Mas estamos de volta. Focando. Um aspecto único, talvez, da psicologia analítica, quem sabe talvez a psicanálise, mas que o Jung, desde a formação da sua abordagem, coloca, qual é a função? Qual é a função da depressão? Qual é a função dessa ansiedade? Ao invés de só diagnosticar, sim, você tem um quadro de ansiedade, faça meditação, toma esse remédio, melhora, sei lá, sua rotina. Para que serve essa ansiedade? Se a sua psique é um sistema psíquico e que expressa metáforas, significados, símbolos, elementos conscientes e inconscientes, para que está servindo isso? A própria ideia da neurose, né, que o Jung vai colocar, vai muito nesse sentido. A neurose em si não é um problema, né, entre aspas, assim, mas ela é justamente o indicativo de que alguma coisa está errada, né? Tá te chamando para prestar atenção em algo que talvez sua consciência precisa dar uma olhada ali, né? Então, assim, essa ideia da neurose diz muito também dessa ideia do diagnóstico, assim, né? O diagnóstico pode até servir como um chamado para o problema, mas você não necessariamente é esse diagnóstico, né? Então, da mesma forma que a pessoa neurótica não necessariamente é neurótica, né? Ela está neurótica. Mas qual que é a ideia? De que, justamente, a personalidade, ela
tem essa capacidade, né, de mudança, né? Claro que tem quadros que a gente vai dizer que seria muito difícil e tudo mais, mas até na própria neurose não tem, de fato, um represamento da libido, trazendo termos mais teóricos aqui, né? No sentido de que tá tudo estagnado, né? Sua vida continua acontecendo, as coisas continuam acontecendo, seu inconsciente continua, né, te trazendo sonhos e etc. Mas o indivíduo sente que está preso, né? Então ele tem uma fenomenologia de alguém que sente que, de fato, as coisas não estão andando, né? Não estão mudando. Da mesma forma, o diagnóstico ele pode ter esse peso sobre o indivíduo, né? Então, é necessário tomar muito cuidado antes de dar esse diagnóstico, né? Saber realmente se vai dar esse diagnóstico e, se sim, qual que vai ser a função dele, né? Da mesma forma que a neurose, de forma geral, desse modelo amplo, né, do que seria a neurose, ela serve para alguma coisa, e é por isso que se utiliza o conceito de neurose, né? Justamente porque se existe neurose, existe uma saída da neurose e ela está lá para indicar alguma coisa. Enfim, existem vários motivos complexos do porquê a neurose é chamada neurose. Isso deveria valer para os diagnósticos também, né? Não vale de nada eu passar um laudo de que a pessoa tem depressão, tem autismo, seja o que for, se aquilo não tiver uma utilidade clínica, né? Então, para que eu vou falar com a pessoa, realmente tem depressão e é isso, só para ela, né, enfim, sem eu ter uma hipótese por trás disso, ou mesmo que não tenha uma hipótese, né, sem que isso, de alguma forma, diga algo realmente daquela pessoa, né? Sirva de alguma forma para o desenvolvimento da personalidade dela e por aí vai. Eu acho que é um tema nesse aspecto do diagnóstico, não só da neurose, mas pegando um pouco mais nisso do diagnóstico, porque coloca a psicologia num cenário plural, né? Desse cenário de que qual é a função do psicólogo? Não só a função do diagnóstico, mas a gente está lá para quê? Uhum. Como psicólogos, a gente concorda, a partir de um contrato de trabalho, de uma graduação e de um diploma, o que a gente está trazendo para a sociedade? Pois, pegando esse exemplo do diagnóstico, o diagnóstico tem uma função política, tem uma função econômica, tem uma função psíquica, pois talvez a pessoa, tendo um diagnóstico, ela vai começar a ter tratamentos específicos, ela pode conseguir algum benefício, seja, né, pelo governo, seja a partir de outras instituições. Então, talvez, aquele momento, o diagnóstico vai dar uma nova vida, vai conseguir dar novos recursos, ou então também vai tirar certas angústias. A pessoa viveu vida toda, era só chamada de esquisita, estranha, e sofria por motivos que ela não sabia explicar, que talvez a família não entendesse, e aí o diagnóstico nomeou. Eu acho muito interessante essa ambivalência, né, do quanto que o diagnóstico, um nome, pode tanto dar vida, né, dar alma para a coisa, mas também mortificar. Sim. Eu lembro muito do próprio Gênesis mesmo. Pode até ser um sentido, até do que você trouxe antes de ir pro exemplo do Gênesis, de coletivo e individual, né? Então a pessoa se sente isolada do mundo, né, de alguma forma individualizada ao extremo, né, sem contato com esse coletivo, claro que de forma subjetiva aqui, por não saber o que ela tem, né? Não saber se outras pessoas compartilham disso, ela se sente estranha de alguma forma. E o diagnóstico pode trazer esse pertencimento, né? Realmente essa conexão com a coletividade de alguma forma. Mas da mesma forma pode acontecer o contrário, né? Uma pessoa que talvez está vivendo ali da maneira dela, né? Sem se importar muito com isso. E você vai e traz um diagnóstico, porque você sente que tem esse dever, né? De diagnosticar as coisas. E isso pode fazer o efeito oposto, né? De tirar ela dessa coletividade e fazer ela se questionar, peraí, como assim, né? Como assim a forma que eu estou vivendo não é certa, né? Então, são coisas a se questionar, né, a respeito do diagnóstico, mas volta para exemplo. De fazer a pessoa repensar toda a vida dela a partir disso. Às vezes vai, como eu falei, vai reformular a vida ou vai só colocar um peso em cima de, então será que eu sou só isso? Como é que os outros vão me observar? Como é que eu agora me observo a partir de um diagnóstico? Eu ia pegar esse exemplo do Gênesis quando Adão ganha essa função de nomear os animais. Então ele está dando uma forma, diferenciando cada um deles. Então agora o cachorro é o cachorro e o gato é o gato. Lembrando que isso é uma ampliação, tá, gente? Não é uma aplicação só da Bíblia como sendo um saber superior, mas como uma metáfora explicativa. Então quando ele faz isso, ele finalmente dá poder. Agora o cachorro sabe que ele é o cachorro. Ele não é um gato, ele não se confunde a partir disso. Mas na hora que ele recebe também isso, ele não pode ser mais nada. E acho que às vezes... É uma forma de categorizar também. É uma forma de categorizar. E categorização pode gerar classificação, e essa classificação pode gerar segregação.
Então, essa capacidade dialética da psicologia analítica, tá, de entender, tá, vamos diagnosticar de várias formas. Vamos entender o diagnóstico do DSM, vamos entender como a pessoa se chama. Entendi, você chegou aqui com esse diagnóstico de algum transtorno de atenção. E a pessoa fala, tá, entendi que você vive esse diagnóstico, mas que nome você dá para isso? É como se sua cabeça desse um branco constante? É como se você não conseguisse ter foco algum? Às vezes pode até ter um paralelo com o que está colocado no DSM ou em algum escrito psiquiátrico. Mas eu preciso entender a nuance disso. E até a forma como você traz esse nome também, né? Porque eu posso facilmente chamar de depressão um fenômeno que eu observo de forma comparativa, parecida, né, em vários sintomas, com várias pessoas. Mas talvez para aquele indivíduo tenha outro nome mais interessante, né? Seja o nome que ele deu para isso, né? Para a própria questão que ele tem, seja o nome que alguém chamou ele na infância e isso ficou gravado, né? Então, muitas vezes, chamar de depressão não teria tanto valor terapêutico também. Então, por exemplo, a mãe do menino falava, você só fica no canto, quieto aí. E aí ele gravou isso, né? Aí talvez seja muito mais interessante se perguntar como ser colocado no canto do que falar, então você tem depressão, né? A intervenção, ela vem de uma forma muito diferente, né? Pode ser que, sim, a ideia da depressão, no sentido da coletividade, tenha um sentido, mas de que forma que isso dialoga com os complexos daquela pessoa também, né? Então, o diagnóstico pelo diagnóstico, a gente aprendeu no James Hall e no próprio Jung, se for parar para observar bem, que não tem muito sentido dar um nome a algo que não necessita desse nome, né? Ou que vai limitar, ou justamente não tem um motivo pelo qual fazer isso. Isso até dentro da própria psicologia analítica, né? Por que se constroem conceitos? Por que a gente cria os arquétipos que não existem e diversos outros conceitos na psicologia analítica? Justamente porque eles têm uma utilidade, né? A ideia do próprio pragmatismo. E esse pragmatismo ele não se estende só à formulação teórica, mas à formulação clínica. Então, dentro da clínica, a gente também precisa levar em conta a utilidade daquilo, utilidade prática. Não no sentido utilitarista da coisa, né? De, qual a técnica que funciona, mas muito mais de... Isso, de fato, tem algum diálogo com a vida do meu paciente, com a personalidade dele, com a equação pessoal. Isso tem algum sentido de trazer agora? E, às vezes, não há esse senso crítico só por ser diagnóstico, né? Então, todo mundo sabe que existe o DSM que fala sobre depressão, ansiedade, TDAH. Então, eu tenho que falar disso com o meu paciente porque é isso aí, né? Quando, na verdade, talvez não seja bem assim. Eu vou me sentir com mais poder diante disso, mais conhecimento. E claro que tem, né? Tem um conhecimento, tem uma ética diante disso. Se a pessoa chega querendo fazer uma avaliação, querendo ter um diagnóstico, acho que isso tem que ser conversado. Não vá no psiquiatra, não faz uma avaliação psicológica, é só o saber do inconsciente. Não. Acho que a gente está não só sendo antiético com a pessoa, mas não respeitando os próprios desejos. Então há que ter esse peso e essa responsabilidade, mas sempre manter esse aspecto que eu colocava do diagnóstico psicológico. Eu sempre dou o exemplo de um livro de Gestalt terapia, mas eu acho que serve muito aqui para a psicologia analítica, que é entender a poética do sujeito. A psicanálise pode falar o significante, o Jung, os temas recorrentes, né, os mitologemas de cada indivíduo. Mas eu sempre lembro disso, desse capítulo que a psicóloga comentava de uma paciente que ela só se expressava por metáforas náuticas. Então, eu sou um barco à deriva, eu não tenho uma bússola, nunca achei um porto. Então você pode ficar, beleza, ela usa essas palavrinhas bonitinhas, mas ela tá fugindo do contato. Sim. Ela não fala realmente que é solidão. Mas se ela sente a deriva e não usa o termo solidão, para que de imediato já trocar uma palavra pela outra? Uhum. E se você acompanhar o caminhar dessa palavra? Tá, então beleza, então a gente tem esse barco à deriva. Até já viu uma ilha em algum momento? O psiquismo trouxe essa palavra por algum motivo, né? A ideia de que no sonho, se o objeto está lá, ele tem algum motivo para estar lá. Von Franz vai comentar muito sobre isso, né? Então, se aparece um urso polar que é rosa, eu não posso falar só que é um urso polar. Ele é um urso polar que é rosa, né? Então, da mesma forma, a pessoa trouxe uma palavra para dar significado porque ela está sentindo ou para a personalidade dela de alguma forma. Eu não posso reduzir isso a uma outra palavra. Mas, por outro lado, você quer comentar antes? Sim, porque acho que até traz um pouco disso, de entender esses símbolos e essas expressões espontâneas do inconsciente, né? Porque a pessoa pode ter motivos pessoais de usar metáfora náutica, mas também pode ter um motivo mais profundo, né? Para aquela pessoa, essa imagem afeta até de uma forma irracional. Mas de tentar entender exatamente isso, de que
a gente suspeitar e hipotetizar que há uma genialidade no inconsciente, há essa criatividade profunda e de que as escolhas das imagens não foram feitas à toa. Da mesma forma que os sonhos, né? A gente tem tanto a hipótese da compensação, quanto de que o inconsciente fala uma língua desconhecida. Isso tudo não é algo concreto e metafísico, né? A gente não tem acesso à língua desconhecida do inconsciente e nem à compensação dos sonhos, né? Mas traçar hipóteses de que aquilo tem algum significado faz sentido para a psicoterapia e, de fato, tem algum efeito, né? Então, acreditar que a palavra que o inconsciente dela me trouxe, tem algum efeito significativo, eu acho que é algo útil, né? Mais útil do que trazer palavras coletivas aleatórias, como depressão, né? Então faz muito mais sentido utilizar o que o psiquismo do sujeito está me trazendo. Mas agora, por outro lado, eu vou trazer a crítica que o James Hall vai fazer à psicologia analítica, né? Que ele vai dizer o seguinte: embora o estado psicológico real de uma pessoa seja invariavelmente mais complexo do que a capacidade de classificação de qualquer sistema diagnóstico, ou seja, nunca que o termo coletivo, a palavra que você der para aquele fenômeno, vai abarcar a complexidade do fenômeno. Então, a pessoa que se sente triste, que tem toda uma história com o isolamento social dela e por aí vai, nunca que a palavra depressão vai ter a complexidade que a história inteira daquela pessoa necessita, ou que os complexos todos necessitam, né? Pode ser uma palavra que de alguma forma ajude a compreender esse fenômeno, tanto para o terapeuta quanto para a pessoa, mas aquilo não vai abarcar toda a complexidade. Porém, ele vai trazer. Esse é um motivo pelo qual muitos junguianos têm repulsa para a apresentação de algum tipo de diagnóstico formal, mas algumas categorias consensuais de diagnóstico são úteis, né? Então, o que ele está trazendo é justamente também não ficar nessa unidirecionalidade, né? Então, já que sempre o que importa é a complexidade da vida individual do paciente, eu nunca vou usar diagnóstico. Esse já coloca uma regra formal que muitas vezes ela acaba impedindo você de ver outras hipóteses, outras possibilidades e observar o fenômeno mesmo, né? Querendo ou não, quando você exclui a possível redução do que está sendo trazido, você está excluindo uma hipótese também, que é reduzir aquilo, né? Então pode ser que algo que é muito grandioso, que acaba afetando demais, evocando muitas emoções, talvez seja interessante diminuir a intensidade daquilo em algum momento, né? Isso é uma das hipóteses, claro. Mas assim, o que ele está tentando trazer pra gente também não se apegue demais ao simbólico e esqueça que, às vezes, dar um nome para aquele fenômeno tem também uma importância, né? E às vezes vai ser um nome diagnóstico mesmo, né? Então, as duas possibilidades são totalmente conciliáveis, né? Eu acho que um exemplo bem legal para isso é o MBTI. O MBTI é verdade. Que ficou famoso pra caramba, né? Lá fora e aqui também. Então tem muita gente que eu conheço que começa a estudar Jung porque, eu quero descobrir meu tipo psicológico, queria saber se eu sou intuitivo, ou se eu sou muito divertido e adoro pessoas, sou extrovertido. Não necessariamente. Então, acho que mostra muito essa complexidade de que tem muito junguiano que fica tipo, não vamos falar de tipos, dane-se tipos, não é importante. E outros que veem uma grande valiosidade na clínica disso. O próprio James Hall coloca que ele faz testes psicológicos, ele vai acompanhando ao longo da pessoa para tentar entender a tipologia. Lembrando que tipologia a gente vai descobrindo ao longo da vida. Tentar agora descobrir, fazer um teste, né? Eu vou fazer parte do teste de seleção por emprego e eu decido que eu sou aventureiro. Então... de que vale um print, né? Uma captura de tela do momento ali, sendo que a sua vida é também muito mais complexa do que isso, né? Talvez tenha importância, que é o que a gente vai falar aqui também, mas assim, essa ideia do MBTI, por exemplo, diz muito disso, né? É um momento específico da sua vida que você escolheu para, dentro de categorias pré-definidas, arbitrárias, saber qual que é o seu resultado, né? Então, beleza, a minha personalidade dentro dessas categorias é igual a do Homem de Ferro, sabe? Tipo, uau! De fato, você descobre algo, mas qual a utilidade clínica que isso realmente tem, né? E se tem, como que a gente pode explorar isso, né? Não ficar preso a só eu acho que eu sou Homem de Ferro e é isso, né? Já que eu sou igual ao Homem de Ferro, daqui a pouco eu vou ficar rico, eu vou ser um playboy, talvez você seja, mas não igual ao Homem de Ferro. Eu acho que é muito legal para discutir esses aspectos projetivos, da pessoa se identificar com a imagem, mas para além desse aspecto da projeção, até mesmo de relato pessoal, quando você vai estudando tipos psicológicos, você vai percebendo que realmente você vai gradualmente entendendo o que significa viver no mundo. Uhum. Porque se a tipologia para o Jung
tinha essa função de entender como a consciência se expressa no mundo, como ela se adapta ao mundo externo e ao mundo interno. Quando você vai gradualmente, com paciência, entendendo como isso é, eu não sei se você já teve isso, Arthur, mas foi muito legal quando eu pensei, tá, o ser extrovertido não é algo que me surpreende. Mas como eu ficava, caramba, como eu costumo olhar para o mundo? É pelo pensamento? Eu acabo tentando descrever os locais e como fica cada um desses eventos, para aí eu conseguir falar deles e lidar com eles, ou tem outras coisas que se destacam? No meu caso, né, eu percebo muito tanto essa atuação da função pensamento quanto da função sensação, e perceber às vezes que o contato com os 5 sentidos traz muito para mim informação e muito vínculo com os objetos, foi uma descoberta muito legal. É engraçado que eu já percebo pelas dificuldades. Então, eu percebo muito mais a minha função superior por qual que é inferior, né? É claro que eu tô falando aqui em termos também que isso muda, né? Não é uma coisa... Eu sou esse daqui. Mas, assim, por exemplo, a própria ideia do pensamento, né? Da ideia da racionalização mesmo, sabe? Algo que eu percebi que eu acabava ficando num loop. Ali eu falei, pô, talvez aqui tenha alguma coisa relacionada com isso que é inconsciente, que é inferior, que de alguma forma tem uma maior dificuldade de utilizar desse raciocínio que vai mais para a via do pensamento. E quando eu preciso escolher alguma coisa, no geral, tende a ser um pouco mais fácil, né? Dependendo do contexto. Também tem contexto que é super difícil, né? Então, assim, é uma coisa complexa, né? Você consegue ter alguma noção, isso te ajuda, assim, a se orientar no mundo de alguma forma. Mas cada pessoa também vai ter a sua forma de adaptar, né? E é uma ferramenta também para o terapeuta, né? De perceber de que forma que isso pode influenciar as decisões que a pessoa está tomando, ou até para entender melhor o seu paciente, né? Isso também vai mudando, né? E é algo perceptível também no processo clínico, de que nem sempre o paciente vai utilizar as mesmas ferramentas para entender o mundo, né? Ele vai, muitas vezes, buscar formas diferentes de vivenciar a vida. Algumas vão ser desajustadas, outras já vão ser descobertas, né? De coisas que a gente é capaz de fazer. Então, isso dá para pensar até nos próprios conceitos, né? A ideia de sombra também pode dizer muito dessa ideia, daquilo que você não explorou, das suas próprias capacidades, né? Assim, de entender o mundo, de vivenciar, né? De sentir, e por aí vai. E acho que também isso pega esse aspecto, né, da dialética constante que acontece no set junguiano, né, na clínica junguiana, de entender o singular e o coletivo de todos esses aspectos. Porque se a gente tem diagnóstico, como a gente já falou aqui no episódio de hoje, pode te orientar muito, pode te dar uma paz, pode às vezes, pô, agora sim, sei lá, a família, a sociedade consegue me ouvir porque eu tenho uma comprovação, eu tenho um certificado de que eu sofro, e esse sofrimento tem uma doença, ou então isso só prende mais a pessoa. O que também permite a gente pensar em outras coisas, né? Por exemplo, por que você precisa tanto dessa validação pelo diagnóstico para apresentar isso para o social, para o coletivo, né? Então, assim, é interessante também porque o processo terapêutico, ele não é feito de erros e soluções necessariamente, né? Mas justamente mudanças que vão levar a adaptações e a mais dialética com esse inconsciente e com o próprio terapeuta, e a essas mudanças que a gente vai chamar esse processo todo de individuação, né? Então, assim, essa ideia de, ok, agora eu tenho um diagnóstico, eu me sinto pertencente ao coletivo, à sociedade. Mas aí você começa a se apegar demais a esse diagnóstico, né? Então, qual que de fato é a função que esse diagnóstico exerce agora? Se antes era não um diagnóstico que exercia uma certa função, né, dessa necessidade, e agora que eu tenho o diagnóstico, qual função que exerce? Então, diz muito também desse processo clínico, né? De como que, às vezes, a gente percebe a necessidade da irracionalização das metas de análise também, né? Então, assim, essa própria ideia de ter certos momentos que a gente acha que arrumou a solução para alguma coisa, ou acha que tá tudo destruído, né? Não, agora não tem mais salvação. Isso tanto o paciente quanto o terapeuta pode ter essa sensação. E, na verdade, o inconsciente nos surpreende o tempo todo, né? Ah, ele não tá vendo. Bota uma palma e tira o timestamp aí. Tá, Eu edito depois do som. ok. 21 minutos. Beleza. Dá pra falar mais umas coisinhas. É 21? Desculpa.
desculpa, eu tinha que abrir. Não, Relaxa, deixa eu acontece. esqueci que você tinha saído. Eu não podia sabia. ter falado mais. Eu esperei que você fosse falar. 21 e quanto? 21 e aí você procura. Vamos voltar então. Tá. Já volta você falando. Então, até aproveitando isso, separei. Calma. Pode só falar, né? Não precisa bater palma. Vai. Mas até aproveitando para complementar essa discussão da individuação e como tanto o terapeuta quanto o paciente vão ter que cada vez mais se haver com o que significa ser eles para a sociedade, para os diagnósticos, para a clínica junguiana, separei essa parte aqui. É característico do pensamento clínico junguiano que as desordens que levam as pessoas a fazer análise trazem em si as sementes de desenvolvimentos novos e criativos na personalidade em processo de individuação. O objetivo costuma ser não apenas superar, fiz aspas para quem está ouvindo, os sintomas manifestos, mas também descobrir e integrar o significado deles. Então, eu acho que esse ponto é muito importante porque não é uma clínica de correção, não é uma clínica só de adaptação. É uma clínica de, às vezes, a pessoa perceber a forma única dela se expressar, o quão difícil isso pode ser, dela conseguir emprego, dela viver na vida, ou o quão fácil. A pessoa perceber que, na verdade, tem muitos privilégios e nunca os identificou, e que também tem um sofrimento que essa pessoa pode ter diante disso, e tentar fazer uma clínica única. Eu acho que essa é uma das coisas que pessoas de outras abordagens, e claro que eu falo a partir de uma perspectiva limitada, mais acham esquisito na clínica junguiana, de, quando que começa? Quando que termina? O que eu faço? O que eu posso fazer? Como que eu sei que tá dando certo? Como eu sei que tá dando certo? Quais são as provas e evidências? Sim. E que, às vezes, né, e eu coloco isso como algo pitoresco, mas que eu vejo muito valor na nossa abordagem, um sonho me mostrou isso. O sonho indica que está seguindo um caminho diferente. Vou até dizer, o processo não é sobre isso. É sobre o quê? Eu não sei. Né? E São aí os amigos que fazemos no A pessoa caminho. pensa, não, isso é pseudociência, cara. Quando, na verdade, diz muito mais dessa complexidade, né, dos fenômenos. O que, na verdade, seria errado para a psicologia analítica seria justamente simplificar, achar uma fórmula mágica para tudo, né? Então, até trazendo uma frase que a gente tinha zoado antes de começar o grupo, que é bem... Enfim, vou ler a frase. A individuação é mais busca do que objetivo, mais direção a seguir do que local de descanso na caminhada. Porque é uma frase meio, né, poética, assim. Aquela frase que a avó te manda de vez em quando. Isso, não, você recebe no WhatsApp ali. Aqui, filho, pensei em você. Tem a foto do Jung e a frase não é do Jung. Não é do Jung. Exatamente. Mas assim, qual que é o interessante dessa frase, né? Que é justamente isso, é mais busca do que objetivo no sentido de que a gente não está buscando os momentos de acerto e erro, os momentos em que as coisas deram certo ou deram errado, mas justamente é buscar sempre esse desenvolvimento da personalidade e esses pontos da psique que vão se tornar conscientes, por exemplo, as unilateralidades, por aí vai. Então, esse processo de individuação, né, ele não é feito de locais de descanso, né, ele é feito de buscas, né. Então, quando você acha que chegou num lugar de descanso, na verdade é uma busca nova, né? Até voltando às teses filosóficas socráticas, né? De, você não chegou a uma resposta, você chega a uma nova pergunta. Mas até brincando um pouco é bem isso, né? Você não chega necessariamente a uma resposta, né? A saída da neurose não é de fato, então achei o que estava me perturbando. Na verdade agora algo novo me perturba e a graça é justamente ser algo novo, né? Até mesmo quando ele coloca isso de ser uma constante caminhada, né, o Jung fala que a individuação é o horizonte da análise. Então você está sempre tentando chegar no horizonte, mas você não chega no horizonte. Exato. É um ponto invisível, é um ponto fantasioso, mas que ainda assim vira esse aspecto de... Eu vou usar o termo fé, mas com muito cuidado, de confiar no processo, mas ao mesmo tempo observar todos os sinais que a cada momento a psique se expressa, o paciente que se emociona e como isso pode afetar o terapeuta, o paciente conseguir expressar de uma forma mais horizontal também com o próprio terapeuta. O paciente sonha com o terapeuta, isso pode ser colocado numa discussão clínica, mas se o terapeuta sonha com o paciente, isso também pode ser discutido durante a sessão. E acho que até a questão da consciência que vai se adquirindo de certas coisas que antes você não percebia, não só coisas do passado, mas no geral mesmo, da sua personalidade, do processo clínico como um todo, isso já demonstra talvez, eu não diria progresso, no sentido de que algo que está dando certo, mas uma mudança, né? E é justamente nesse sentido, né? Você não tem um local de descanso, né? Assim, não sabemos, né? A Von Franz vai discutir no Busca de Sentido da Von Franz sobre essa questão, né? Do final da vida, de
hipóteses e possibilidades da continuidade da psique, né? E desse tal local de descanso que tanto se fala. O próprio Jung vai comentar no Segredo da Flor de Ouro, em textos que ele vai falar da religião oriental, sobre o budismo e como que seria essa ideia do local de descanso, que muitas vezes também funciona como horizonte, né? Enfim, tem diversos autores também que vão discutir sobre isso, o próprio Eliade e por aí vai. Mas é interessante pensar nesse processo, né? Nisso enquanto um processo, e talvez nem seria uma fé no processo, mas de fato a existência do processo, né? O processo de individuação, ele pode não ter um fim, mas você vivencia ele. Até pensando na questão alquímica disso tudo, né? De que você sai de uma coisa ali para chegar no ouro, para chegar na pedra filosofal, ou seja o que for, né? De tentar obter sempre, fazer essas transformações na personalidade aqui no caso, ou no metal precioso, para chegar em algo ainda mais precioso, né? De certa forma, né, eu não vou conseguir chegar no ouro, eu não vou conseguir chegar na pedra filosofal, né? Tipo, isso é uma lenda, né? O pote de ouro no fim do arco-íris. Mas ao mesmo tempo, tem algum sentido em eu caminhar até lá, né? É essa ideia do horizonte mesmo, né? Eu tô vislumbrando alguma coisa ali. E eu acho que talvez a produção que melhor fala disso é Fullmetal Alchemist. Por quê? Porque Fullmetal Alchemist começa com eles buscando recuperar os próprios corpos. Então a gente começou, na verdade, querendo recuperar nossa mãe, né, o Edward e o Alphonse. Deu errado, já era, perdi meu corpo todo, perdi meu braço, minha perna. Queremos recuperar nossos corpos. Então eles estão sempre com um novo horizonte. E com isso, vamos tentar entender como se faz uma pedra filosofal. Meu Deus do céu, é sacrificando pessoas humanas. Uhum. Não queremos fazer isso, porque somos muito éticos, então não vamos sacrificar pessoas humanas. Vamos tentar achar outras formas, vamos tentar achar aquilo que questiona o sistema. E aí, cada vez mais, só fica mais sinistro, e aí você descobre que o seu pai tá vivo, e seu pai tem meio que um clone chamado pai também, só que ele é mau. Então, não ficando numa digressão enorme do Fullmetal, ele chega num ponto em que o vilão quer ser Deus, então o objetivo dele, supostamente, era se tornar Deus, conseguir todo o domínio do inconsciente, virar a psique, dá errado. E o Edward e o Alphonse, eles chegam num ponto em que eles poderiam também querer ser Deus, ou derrotar Deus, não é o objetivo deles. Eles poderiam recuperar os corpos, e eles conseguem recuperar os corpos. E ainda assim, o Edward tem a escolha, né, e teve que fazer esse sacrifício, de parar de ser um alquimista. Então, supostamente, ele perderia o horizonte dele e ele continua seguindo. Uhum. Ele continua descobrindo outras formas de viver a vida. É até algo que o Alphonse fala, de que o que você tinha era a troca equivalente. Então, você me dá um copo, eu te dou um copo. E ele fala, não, eu vou quebrar isso aí. Você me dá um copo, eu te dou 2. Eu não quero, dane-se. Agora você tem 2 copos, lide com isso. E como a individuação, né, esse contato com a psique, ele nunca é uma troca equivalente. Uhum. De, pronto, agora eu superei essa neurose. E também a ideia da língua desconhecida, né? Você não sabe exatamente o que vai sair dali. Você sabe que vai dar em alguma coisa, né? Até pensando no arquétipo, né? O arquétipo, quando você entra em contato com o arquétipo de alguma forma, você não sabe o que vai sair disso, mas sempre vai ter algum efeito na psique, né? Então, isso aí é bem interessante também. E até trazendo um exemplo que talvez vai pro oposto do Fullmetal, mas que também é um exemplo de uma jornada de individuação, vamos colocar assim, seria o do Dragon Ball. Porque no do Fullmetal, eles já aparecem com um objetivo, de alguma forma, com um horizonte, né, de alguma forma. No Dragon Ball é interessante ver o processo de conscientização do pequeno Goku, né, que aparece ali um selvagem, sem entender nada sobre a vida. E aí ele descobre o que é uma mulher, descobre o que são, né, o que é uma cidade, ele vai descobrindo coisas. E o processo de individuação dele se dá justamente por ir se tornando mais forte, no caso dele, do anime, né? Mas assim, ir se tornando mais consciente de alguma forma, né? Ele, pra quem vê o primeiro anime não é mais tão assistido, mas assim, até porque é um desenho mais infantil mesmo e tal, dependendo da cena, mas enfim. Ele é basicamente, eles tentam demonstrar o quanto ele é ingênuo, né? O quanto ele é bobo, inocente. E com o passar do tempo, ele vai se tornando mais consciente, mas mantendo, de certa forma, a personalidade dele, né? Então, não tem muito bem essa ideia de horizonte, né? Até porque tem muita gente que chega na clínica sem saber pra onde ir, né? Fala, olha, não tenho motivo, não tenho objetivo, não quero nenhuma carreira, não sei o que eu quero fazer. O Fullmetal já seria muito mais o cara que chega, olha, quero chegar nisso aqui, mas não consigo, o que eu faço, né? Então, assim, são várias as fenomenologias também que a gente consegue trazer, as comparações e
paralelos que a gente consegue trazer para dizer dessa experiência clínica, né? E dessa experiência do que seria uma vida que lida com essa individuação, com dilemas morais, com questões ego versus inconsciente, e por aí vai, né? E acho que isso exemplifica muito, né? Tanto esse ponto do capítulo 3 quanto do capítulo 4, que a experiência junguiana, ela vai tanto ser algo que tem a sua base, mas o Hall vai constantemente dando outros exemplos de, olha, junguianos não usam divã. Essa foi a forma como Jung elaborou, então a gente não usa divã. Mas aí lá nas notas de rodapé ele fala, mas eu uso às vezes. Então ele coloca que... Apesar de que a associação livre, em específico, tem uma certa problemática, né? Sim. Até porque a psicologia junguiana vai até já trazendo isso e depois a gente volta pro raciocínio. Mas um ponto importante que ele coloca é sobre a circunambulação, que ela é utilizada não só na interpretação de sonhos, né, para sempre retornar ao conteúdo, mas na própria ideia da individuação. Então a gente não tem só uma progressão ou para cima ou para baixo na vida, né? A gente tem justamente sempre uma volta para essa personalidade e para o seu ego, né, de alguma forma. E é uma jornada que envolve altos e baixos, né? Tanto que na própria neurose a gente não está sempre no baixo, a gente não está sempre estagnado, mas também nos momentos em que a gente acha que está aprendendo, pode ser que a gente esteja de alguma forma estagnado também, por aí vai, enfim. Pensando até nos exemplos que a gente trouxe, né, do Dragon Ball, existem momentos em que o Goku se sente mais forte, existem momentos que ele sente que ele ainda é um pequeno selvagem ali que não entende sobre nada do mundo, né? Da mesma forma os alquimistas, que eles acham que tem controle de tudo a partir da alquimia, mas ao mesmo tempo vem algo acontecendo e fala, a gente realmente não é capaz de controlar nada, né? Então, mas enfim, voltando pro divã. Mas até mesmo saindo do divã, antes de voltar, a própria questão do Fullmetal, eu acho que ela novamente ajuda nisso, que todos eles eram alquimistas, mas cada um tinha a sua forma de fazer alquimia, né? Se o Edward ia fazer uma lança, ela era toda cheia de demônios e bichos, enquanto o Alphonse era algo mais ornamentado. Então, mesmo que viesse da mesma matéria, o chão tinha suas formas próprias disso. E aí, quando o Edward, no final, perde a alquimia, ele poderia só antes ter batido a mão e surgir uma casa. Ele que tem que construir, tem que arrumar a casa, arrumar o teto. Ele tem a chance de olhar para o horizonte. Então, se ele tentasse esse atalho, né, de só fazer, quero saber uma resposta, quero me corrigir, quero que, por favor, terapeuta, me fale o que fazer. Ao invés de, vamos tentar tapar um buraco, mas de uma forma, não tapar o buraco, tipo, ignorar isso, mas vamos ver como a gente pode lidar com esse problema e com essa problemática. Ao invés de você só ficar olhando para esse ponto no solo, né, que é o que o Edward poderia ter feito, ele tem a oportunidade de olhar para o horizonte. De ter ido da base até o topo e, a partir de lá, visto, olha só como a perspectiva é muito maior. O próprio Jung, no Segredo da Flor de Ouro, ele comenta, né, de que às vezes a gente está no furacão. A gente está no The Eye of the Hurricane. A gente está tentando ter uma perspectiva, mas a perspectiva não é só aquele que está no centro do furacão, é aquele que também está vendo a tempestade de fora. E ver a dialética disso, porque às vezes o paciente está só lá, no centro, achando, não, é um local pacífico. Ou então está há 20 anos só no turbilhão. E o terapeuta pode estar, às vezes, no centro, junto do paciente no momento de paz. Pode ser pego nas questões do paciente e aí se perder no meio e ficar no turbilhão. Ou ele começa fora, às vezes ele sai, para realmente entender esse aspecto dinâmico e único. Que, pegando um exemplo que eu ia falar do divã, mas nesse sentido de, e aí, como é que é uma clínica junguiana? Como é um consultório junguiano? Tem que ter roupinha específica, terno, ou... Esse ponto. Se o instrumento de cura na psicologia analítica é tanto o paciente, então o paciente é instrumento, é diagnóstico, é dele que vem as imagens, as angústias e os dilemas, e é o terapeuta aquele que serve como um espelho dialético, ele vai refletir, ele vai distorcer, ele vai alterar, ele vai dar novas perspectivas. Como que se porta? Eu acho que o capítulo 4 do livro, ele é muito bom nisso, porque ele coloca, você que tem que firmar o contrato. Sim. Não quer firmar o contrato? Não firma o contrato, então. O Hall mesmo, quando Mas ele coloca... saiba que você está escolhendo isso também, né? Então, eu acho que esse questionamento do Hall é interessante também, né? Então, quando ele fala sobre frequência das sessões, ele não está falando, né? Você tem que utilizar a frequência que os junguianos usam. Ele está falando, escolha a sua frequência e saiba que está escolhendo, né? Saiba que isso não é uma regra, né? Mas justamente é uma escolha do terapeuta. E isso tem uma certa responsabilidade também. Talvez uma das maiores responsabilidades, Arthur. Porque
já me perguntaram em supervisão, mas e aí, Henrique, quantas pessoas eu atendo por dia? Eu fico, uai, não tenho a menor ideia, como é que é seu dia? Quantas pessoas você aguenta ouvir em sessão? Em sequência, quer dizer. Às vezes em sessão, né? Vai que a pessoa está escutando as vozes também do inconsciente do paciente. Ou então a família, né? Que abre a porta e fica, ô, o que você tá fazendo? Terapia, por favor, para. Mas focando nisso, sobre como até me perdi, fiquei imaginando a galera entrando no meio da sessão, porque isso acontece. Hoje o cachorro da minha namorada começou a latir. Só um segundo, por favor. Abri, aí veio o safado com o bonequinho, o bichinho que faz apitinho, um elefante, muito bonitinho. Eu só fiquei, só falta ele ficar apertando sem parar. E aí, isso é uma clínica junguiana ou não é? Um psicanalista teria abrido a porta para o cachorro? Um TCC teria só colocado um choque ou Então, isso é uma punição no cachorro. Eu fiquei pensando no meio da sessão, o que eu faço? O que meu paciente vai pensar? Olha, qualquer coisa ela me fala. Ou não me fala. Mas esse cachorro, né? Eu amo o Spock, mas ao mesmo tempo ele tava latindo sem parar, eu tenho que fazer uma escolha. Uhum. Que é um pouco esse aspecto da criatividade e da espontaneidade dialética da psicologia analítica. Eu fui, só pedi licença por um segundo, abriu e o cachorro veio, ficou na paz, ficou lá sentado no meu pé o resto da sessão e foi ótimo. Para algumas pessoas pode ser, caramba, falta de profissionalidade. Deveria ter feito, né? Telepaticamente o cachorro calar a boca, mas foi uma escolha. Igual eu falei mais cedo, choro ou não choro? Escuto ou não escuto? Expresso ou não expresso? Ah, a pessoa está bocejando. Você quer comentar do bocejo? Talvez o terapeuta não tenha dormido. Talvez o paciente seja chato. Talvez só deu vontade de bocejar. Então, essa pergunta de como é a clínica vem junto disso, como é o terapeuta. Não só quais são os compromissos que eu tenho com meus pacientes, mas que compromisso eu tenho comigo. Como eu vou fazer essa clínica ser minha? Quando o Jung coloca, que bom que eu sou Jung, não sou junguiano, que é talvez uma das frases mais problemáticas que é usada das mais variadas formas, e eu também não vou me delongar nisso, a gente pode fazer depois um episódio só para discutir isso. Mas quando o Jung fala que ele é Jung, ele está afirmando, eu faço a minha clínica. O problema é de vocês que querem que isso seja uma abordagem. Para criticar também essa ideia da própria imitatio, né? Isso é uma coisa que o Hall também ele vai colocar como muitas escolhas dele de fazer isso. Ele até vai colocar na questão de frequência de sessão, por exemplo, né? A frequência usual preferida pelos junguianos da época era de 1 a 2 vezes por semana, o que ainda acontece hoje, assim, 1 por semana. Mas depende da gravidade do caso e tudo mais. Mas ele não está colocando que isso é o que você deve fazer, né? Mas justamente, como que funciona a frequência das sessões? Que as pessoas não se questionam isso, né? Simplesmente... vamos fazer o atendimento. Quanto tempo? Eu acho que 1 vez por semana. É o que o pessoal faz, né? Tipo, e aí não tem um questionamento sobre essas coisas que são muito simples, mas que literalmente definem a estrutura da análise, né? Então pode ser que para alguém 1 vez por semana não sirva, né? E aí pode ser também um valor do terapeuta de fazer 1 vez por semana. Então não faço mais que isso, não faço menos que isso, 1 vez por semana. Mas você vai ter que saber também as consequências dessa escolha, né? Isso vale para, enfim, várias outras coisas também. Sim, isso é até algo que eu gosto muito de trazer nas supervisões, da pessoa realmente parar e só pensar, você aguenta isso? Você acha que dá certo? Tipo, nossa, o paciente falou que quer quinzenal. Tá, mas você quer? Você realmente acha, e tem pacientes que sim, tenho pacientes que a gente atende de forma quinzenal e que funciona muito bem. Mas tem aqueles outros casos que você fica, cara, não. E às vezes, né, eu já senti isso, não sei se você já sentiu, mas talvez vocês tenham sentido de várias formas. Será que eu falo? Será que eu coloco um limite de, olha, não acho que quinzenalmente funciona. Aí se o paciente for embora, ele vai embora. E se ele voltar, ele volta. Acho que é uma das profissões mais difíceis da psicologia analítica, porque ela não tem um código, não que ela não tenha um código de ética, mas ela não tem a forma única, ela tem elementos que na minha opinião, descaracterizam como junguiano. Não vou falar de inconsciente, não sei o que você é, então. Pelo menos um pouquinho de noção você precisa ter. Ou então, eu vou só usar divã e associação livre. Então, faça o favor de ir para a psicanálise, só lembre-se do que a nossa abordagem é. Mas desse aspecto de realmente
você ter que se haver com essas questões. E construir a partir também da sua personalidade, né? É uma abordagem que não dá pra você ser imparcial ou totalmente isento, né? É até interessante no desenvolvimento da personalidade a forma como o Jung vai tratar isso para os educadores e depois trazer isso para a psicoterapia, né? De como que a personalidade importa dentro da psicologia analítica, justamente porque é ela que gera a transformação, claro, também envolvendo o paciente, envolvendo o inconsciente, por aí vai, mas a personalidade é essencial, né? Não, por isso que muita gente vai dizer que não existe técnica na psicologia analítica, ou que não é possível aplicar exatamente essas técnicas, justamente porque envolve a sua personalidade, não algo pré-construído, pré-concebido que você vai só aplicar enquanto um mero aplicador, né? E até o aplicador de uma prova, a pessoa pode colar ou não de acordo com o aplicador. Então a personalidade até do aplicador importa, né? Isso é uma questão da ciência, inclusive, né? Você não vai conseguir necessariamente dar um diagnóstico de maneira robótica, né? Não pode ser um robô dando diagnóstico, tem que ser um terapeuta, um psiquiatra e por aí vai. Então, assim, é muito válido isso para psicologia analítica, né? Não basta ser um psicólogo genérico, né? Você tem que ser você enquanto um psicólogo, enquanto um psicoterapeuta. E é isso que vai formar a clínica junguiana, né? Enfim, por isso que é importante discutir até valor pago na sessão, frequência de sessão, porque essas coisas também você tem que ter uma consciência de como que isso é na sua clínica, né? Seguir um modelo genérico, não só nisso, mas também na própria aplicação de técnicas, na própria, né? Vou usar Divan e associação livre, então, porque é o que o pessoal usa, é o que dá certo, né? Não é assim que se faz na psicologia analítica, né? A sua personalidade importa muito. Aproveitando outro exemplo de anime, o Exame Chunin do Naruto, cara. Eles eram adolescentes, 12, 13 anos, sei lá, no mundo ninja, em que você cospe, né, bola de fogo, você dá um rajadão e aí você tem uma prova de matemática. Eu duvido que a maioria dos ninjas parem pra falar, não, realmente, devo lembrar aqui do Bhaskara e da hipotenusa. Então, todos os examinadores de lá, eu ainda vou fazer uma conexão com a psicologia analítica, fará sentido. Todos os examinadores sabiam que eles iam colar. Não tinha como não ter um mínimo de cola no exame Chunin. O importante era a expressão da criatividade e da técnica deles. Não que o Kishimoto tenha falado isso, mas eu tenho certeza que tem a ver com isso. Porque tá, beleza, o Gaara vai lá e do nada tem um olho de areia. Eita, animo com anime. O Sasuke com Sharingan. Então eles foram expressando o que é próprio deles. Uhum. E, de certa forma, o terapeuta tem que ser um ninja no exame Chunin. Ele tem que perceber que, diante desses desafios, eu não entendo essa resposta, essa questão. Eu não entendo esse problema. Eu nunca atendi um paciente com uma demanda dessas. Eu tenho que entender se eu vou fazer ou não atendimentos sequenciais, se eu vou aceitar tal valor. Então, diante dessas questões, não adianta colar só. Tipo, claro, pede ajuda para seus amigos, para o seu supervisor, para outros profissionais, né? Nossa profissão é muito solitária. Não acho que a gente tem que tentar achar os jutsu secretos sozinhos. E outra coisa também, é importante estudar matemática. Não. É porque é até uma questão, né, da teoria, né? Tem a famosa frase, eu não vou nem repetir ela aqui, mas enfim. A ideia é de que a teoria também importa, né? Não é simplesmente você usar a sua personalidade e pronto. Eu vou ser eu então e pronto, tá resolvida a terapia. Não. Você tem que saber muito bem a teoria, saber muito bem como colar e as técnicas diferentes que você vai ter para lidar com situações adversas e saber como a sua personalidade vai lidar na clínica, né? E muitas vezes você não vai saber. E é justamente também conseguir construir isso em conjunto ali dentro da clínica, né? Então eu acho que a analogia foi bem boa mesmo. Até mesmo aqui, fazendo um meta-comentário, até mesmo a gente depois olhar como a gente se expressou e vai se modificando ao longo dos episódios. Porque querer ser, né, um comentador, podcaster, tem a persona. Sim. Tem isso. Talvez eu não deva fazer certas piadinhas. Talvez se o holofote cai, eu comento ou não comento. Mas nesse aspecto de que você vai ter que criar o seu método. Porque, aqui na Associação Alos tem inúmeros podcasts maravilhosos, acompanhem. Mas se todos forem iguais, não faço. Sim. Faz só um, faz o suposto melhor e pronto. Esse é o padrão ouro de podcasts. Não quero saber de mais nenhum.
Enquanto, né, tirando o fato de que é bem divertido você falar. E importa também o tema, importa a forma como a sala é disposta, as luzes não caírem em cima e etc. Mas assim, também importa a personalidade, né? Isso é uma das coisas que, inclusive, vão fazer esse diferencial, né? E é isso também que faz um psicólogo junguiano ser tão diferente um do outro, né? Que é o que você estava falando, de que cada um vai construir a clínica da sua maneira. E é claro, não inventando demais e saindo muito também, e indo para o que não mais seria um psicoterapeuta junguiano. É algo que tem que ser feito mesmo, né? A gente tem que ter os nossos próprios modelos e saber dialogar a nossa personalidade com a teoria e com a prática também. E um ponto que eu acho essencial nisso é que ser criativo, ser espontâneo não é ser leviano. Nossa, eu sou um terapeuta muito legal, muito supimpa, e eu rio de todas as piadas do meu paciente porque eu também quero fazer piadinha. Não estou falando que eu sou assim, mas pensando. Cada escolha tem uma consequência. Vai ter o que é escutado e o que é ignorado, o que às vezes é esquecido, pode também cumprir uma função durante a sessão clínica. Então, acho que, por mais que a gente coloque que o terapeuta é instrumento, ele deve criar seu próprio método, ele tem que tentar uma criatividade, uma espontaneidade, não significa deixar de pesar cada uma das escolhas. Talvez, sim, rir naquele momento seja exatamente o que o caso precise. Outras vezes, mesmo que tenha sido uma piada muito engraçada, silenciar-se. Ou rir e depois comentar. Então, acho que esse manejo, né, e essa forma única de ir se elaborando acho que se um dia eu for ver todas as palavras que eu uso durante o podcast, único é talvez a palavra que eu mais uso. Pois me toca profundamente essa questão de quando eu discuto com outros junguianos, eu entendo o que eles estão fazendo, as intervenções, as ampliações, mas como cada um acaba se colocando de uma maneira, em cada paciente, com cada um dos clínicos, é uma forma muito interessante, porque se a gente quiser, a gente consegue acertar com estereótipos de outras abordagens. Em maior ou menor grau, óbvio. Mas se você quiser imaginar um psicanalista como alguém que fica em silêncio, você vai acertar. Ele não vai ficar sempre em silêncio, mas ele vai usar o semblance, vai usar a associação livre, isso define. Mas quando você tenta criar um estereótipo do que seria junguiano, geralmente vão, né? O mandaleiro, místico, cristais, tarô, e né, infelizmente é uma abordagem muito mal falada e que às vezes repercute, né? Igual a gente falou, poucas pessoas ficam discutindo a clínica com esse enfoque. Sim. Mas não vai acertar. Porque por mais que eu conheça muitos junguianos que possam ser mandaleiros, na clínica isso não aparece. Porque quem tem que aparecer é o terapeuta e o paciente. Esse processo dialético que é um processo que... paradoxal. A forma como o terapeuta se comporta e como a clínica se desenvolve, ele não é predefinido pela teoria, né? Então não existem necessariamente regras de como deve ser feita a clínica, né? Então a gente não precisa necessariamente comprar um divã ou não, utilizar uma determinada técnica, né? Claro que tem algumas coisas que sim, igual a ideia de inconsciente, como você trouxe, de individuação, a ideia de explorar os sonhos se eles aparecerem, também não é uma regra, né? Mas assim, existem certas coisas que fazem sentido para a maioria dos psicólogos junguianos que aquilo seja feito, né? Que aquilo aconteça. Mas não existe um manual e nem uma forma como você deve se portar, né? A sua personalidade ela deve aparecer também nesse sentido, né? Se é uma pessoa que não fica em silêncio o tempo todo, que tem uma dificuldade de ficar em silêncio, talvez seja realmente interessante você explorar aquilo que você é bom, né? Então, faça comentários nos momentos que você acha certo, né? Também não exagere demais fazendo comentário, talvez um momento que você não deveria ter falado. Enfim, isso aí também é um processo de aprendizado do próprio terapeuta, né? Mas eu também vejo a psicologia junguiana como esse campo de possibilidades. Claro que não qualquer possibilidade, né? Mas dentro de algo que é construído, né? E que tem que ser construído com muita responsabilidade também, mas que é possível não seguir necessariamente um manual, né? E mesmo se você tenta criar um manual, uma estrutura rígida ali para ser seguida, se você estivesse seguindo a abordagem junguiana, em algum momento você vai ver que você vai ter que sair daquilo, né? Você vai ter que sair daquela ideia que você tinha. Então, diz muito também desse processo de
Eu ia dizer individuação, mas individuação é algo muito mais individual, né? Mas assim, desse processo mesmo de aprendizado, de desenvolvimento da personalidade, não só enquanto ego, enquanto pessoa, mas também enquanto terapeuta. De se perguntar, né? Sigo esse caminho? Não sigo esse caminho para quê? Tipo, eu preciso fazer silêncio? Qual é a função de se fazer silêncio? Se precisa de um terapeuta que faz silêncio, ou precisa de um terapeuta que fala demais? Até aproveitando, talvez, como uma das últimas questões do episódio de hoje, já que tem no capítulo, e é um tema polêmico, qual é a sua opinião sobre transferência e clínica junguiana? Transferência e clínica junguiana? Qual tipo de transferência? No geral? No geral. Pegando, talvez, um aspecto mais clássico da psicanálise, essa transferência projetiva de padrões do passado, mas também nesse aspecto transferencial de projeção. Eu gosto muito do Ab-reação, Análise de Sonhos e Transferência, que fala sobre transferência. Mas a ideia que o Jung traz da relação da alquimia com a transferência, né? Não de forma tão aprofundada na alquimia, mas de ser quase que uma união entre corpos ali, naquela banheira, assim, de alquímica, né? Então, enfim, explicando para a loucura que eu falei, muito no sentido do terapeuta estar também dentro daquele processo, né? Não estar de fora só observando, de longe, de maneira fria, imparcial, mas ele está de fato implicado no processo terapêutico. Eu acho que isso diz muito da transferência, né? E com isso você vai conseguir, de fato, trazer um processo terapêutico que faz sentido, né? Que integra conteúdos inconscientes e por aí vai. Porque eu vejo que é necessária essa implicação do terapeuta e o paciente percebe isso, sabe? Eu acho que não faz muito sentido para o paciente que busca um psicoterapeuta junguiano a pessoa que não se afeta pelas coisas que ele traz de alguma forma, né? Eu não estou dizendo aqui que você tem que rir ou chorar de tudo que o paciente fala, mas de alguma forma buscar compreender esse fenômeno que ele está passando também e participar disso, né? Então, assim, pelo que eu li do Ab-reação e Transferência, esse é um insight que me veio agora para responder, né? De você existir naquele processo, né? E eu acredito que deu para responder. Talvez. Talvez eu também não tenha feito a pergunta mais clara. Uhum. Porque me vem muito, até mesmo do Ab-reação, quando um coloca que não é necessariamente necessário a existência de transferência para que a clínica aconteça. Ah, sim. De que pode ter porque até onde eu entendo da psicanálise, sem a transferência, geralmente não há o processo, né? Não há análise. Sempre haverá algo de transferencial no processo terapêutico psicanalítico. Posso estar totalmente enganado. Então, sempre comento em caso esteja equivocado. Mas do que eu acompanho nisso, né, também eu não vejo como não ter na clínica junguiana esses aspectos transferenciais. Seja uma transferência negativa. De alguma forma vai aparecer a relação ali, né? Mesmo que de forma inconsciente, inclusive. A relação presente, talvez seja esse um ponto interessante, né? Porque na psicanálise, geralmente foca mais da projeção do elemento do passado. Então eu projeto o pai que eu nunca tive, ou o pai que eu sempre tive e quero que todas as pessoas repitam. Então há essa retomada de elementos anteriores. Então eu quero ser desejado, então começa a transferir sexualmente com o terapeuta. Então eu preciso de alguém para odiar e faz isso com o terapeuta. Eu acho que diz muito também do terapeuta saber lidar com essas projeções, né? Um pouco do que a gente estava falando da capacidade de aprender com a própria clínica e de ter uma personalidade em que você está preocupado em se desenvolver ali clinicamente, né? Porque vão surgir situações adversas, você queira ou não, né? Seguindo o roteiro ou sem seguir roteiro. Na clínica vão surgir situações que você não espera, pacientes que vão ter uma transferência que vai te incomodar de alguma forma, e é saber lidar com isso, né? Não só com as projeções do paciente sobre você e a forma como você pode se portar ou não a partir delas, né? Mas também as suas projeções, né? Tentar estar consciente dessas projeções, nem sempre é possível, né? São projeções, afinal. Mas eu acredito que até nessa ideia do que eu falei, né? De saber lidar e se afetar com essa própria relação e desenvolver essa relação de alguma forma, né? O terapeuta está ali ativo nesse processo também, não só deixando com que o paciente sinta a projeção sobre o terapeuta, né? Então odeie ele porque ele parece o pai, ou sei lá, porque ele quer ensinar as coisas pro
paciente, mas também que o terapeuta entenda como que é ocupar essa posição de professor, ou ocupar essa posição de pai, ou seja o que for, né? Então, agora foi uma resposta. Foi uma resposta. Mas até mesmo para talvez finalizar, eu acho que pensar a transferência a partir da clínica junguiana, ela traz esse ponto, né, que o Jung comenta, de que o que é projetado nunca é só o pessoal, nunca é só o meu passado que eu lanço no terapeuta, é às vezes algo típico da humanidade, né? O terapeuta como um guru, o terapeuta como um deus, como um demônio, não diz só das experiências já vivenciadas, mas também é uma elaboração muito criativa sobre o futuro. Uhum. De você não só projetar aquilo que não foi vivido, mas a projeção como uma demonstração de uma etapa futura, mas ainda potencial. De, nossa, que horror, o paciente está projetando algo que nunca teve e que quer ter comigo. E talvez o ter com você seja exatamente esse aspecto finalístico do símbolo, desse elemento inconsciente de, quer ter comigo. Como talvez a partir da projeção em mim pode permitir que isso seja alcançado no futuro. Então, a pessoa quer alguém para amar, então você permite, né, que seja vivenciado no terapeuta para que no futuro isso seja vivenciado na vida. Talvez seja até como a transferência vista pela psicanálise, mas esse é o aspecto da função, como a gente comentou, a causa, mas também a finalidade. Sim. Para onde aponta essa flecha que é lançada sobre o peito do terapeuta? É só uma forma de impedir o processo ou de só ter o processo a partir disso? Ou é também essa maneira de manter ele dinâmico? Dessa vontade arquetípica humana de viver essas experiências e que é, né, nesse temenos da clínica, esse local sagrado, onde todo o microcosmo pode acontecer. Uhum. Para que, no macrocosmo, essas experiências humanas sejam, mesmo que não inteiramente vividas, mas da forma mais própria, né, e típica da pessoa, seja atualizado e vivenciado. Eu até lembrei de um exemplo agora, pensando nisso, do papel do terapeuta, né? E volta até para a ideia do desenvolvimento da personalidade do Jung. A ideia do papel do educador e como que isso se relaciona com o papel do terapeuta, que é o Sociedade dos Poetas Mortos. Eu não lembro nem se eu já falei dele no último podcast. Eu acho que não, então vale a pena... Porque a forma como o professor se porta, que é o Robin Williams, O Robin Williams, hein? que, enfim, não sei o nome dele no filme. É o Captain, ou o Captain, É o mas Captain, Captain, exato. só isso. É uma forma que, de alguma forma, é justamente o que eu falei, ele tá se afetando ali pela situação, ele tá preocupado com o processo, mesmo que, ok, ele não se preocupa individualmente, de forma profunda com a vida de cada aluno, mas ele tá preocupado em causar mudanças positivas, de alguma forma, né? Ele tá preocupado com esse processo de individuação de cada um. Né? Mesmo que isso seja no sentido de estou sendo pago para estar aqui ensinando, mas eu vou dar meu melhor em ensinar, né? Eu acho que o terapeuta tem um pouco dessa função também, sabe? De dar o seu melhor em ser um terapeuta, em tentar conduzir esse processo, conduzir não, né? Mas estar nesse processo junto com o paciente, né? Da própria ideia da individuação e tudo mais. Inclusive no caso do filme, ele traz fortes mudanças e faz com que os alunos se questionem sobre a própria vida, sobre as suas escolhas e por aí vai. Nem sempre isso vai trazer resultados positivos, tanto que no filme um desastre acontece, né? Enfim, mas a gente também não pode falar que isso é culpa do professor, né? Ele fez com que esse processo fosse catalisado, vamos colocar assim. E da mesma forma que nem sempre é culpa do terapeuta que alguma coisa acontece, né? Pode ser que em excepcionais casos o terapeuta esteja envolvido naquela questão, mas enfim, a própria psique já direcionava para aquilo também. Então assim, só queria trazer a imagem do filme de como que o professor, o Mike Capton, Robin Williams, ele traz essa potência na personalidade que eu vejo que é essencial para trabalhar não só a clínica junguiana, mas também a relação da transferência, né? Entender como que a sua relação, no caso dele, a relação dele com o aluno, afetava completamente a forma como o aluno vivia a escola, que a gente pode ver aqui como a clínica, por exemplo, e a vida externa, né? As relações interpessoais fora da escola. Enfim, acho que é um ótimo filme para ilustrar essa postura de terapeuta. Inclusive, ele faz o... Esqueci o nome do filme, cara. Gênio Indomável. Sabe? Ele faz? É o Robin Williams, não é É não? verdade.
Eu acho que com certeza que é. Esse filme eu Enfim, nunca se vi, eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas eu acho que é ele que faz também. Ele costuma cumprir esse papel, né? Ele é o trickster, guru, xamã. Ele faz o Pat Adams também, que é um filme muito ruim. Tá? Muito mentiroso. Mas, sim, acho que ele era uma figura que conseguia... E aí nesse ele já é de fato um terapeuta. Mas eu acho que inclusive ele é melhor terapeuta no Sociedade dos Poetas Mortos do que no Gênio Indomável. Como às vezes cumprir uma persona e um papel pode enrijecer a capacidade dele de fazer. Até aproveitando, né, essa citação, que a projeção de material inconsciente no analista por parte do paciente é denominada transferência, segundo Hall. Ao passo que o processo inverso, no qual o analista alimenta expectativas inconscientes ou impressões distorcidas em relação ao paciente, chama-se contra-transferência. Acho que, só para fechar esse comentário, sobre como, sim, criam expectativas, criam projeções, essas fantasias que se atualizam e que podem que contaminam a análise de qualquer forma, mas na psicologia analítica a gente vê toda a projeção com um gancho. Então, se o terapeuta está recebendo isso, é obrigação ética dele de realmente pensar o que há em mim que evoca essa flecha. O que faz essa pessoa me detestar tanto? Porque talvez exista algo de detestável em mim que eu não estou observando. E que esse paciente está dando essa permissão, né, de eu finalmente olhar essa perspectiva. Porque se, né, na psicanálise há esse esvaziamento, o que mais acontece, talvez, na psicologia analítica é um preenchimento. Somos preenchidos pela fantasia do paciente, somos preenchidos também pelas nossas fantasias, e a gente precisa questionar essas ficções. A gente precisa chegar nessa etapa da transformação, nessa quarta etapa da clínica junguiana, e realmente retorcer a perspectiva. Pensar o que eu não tenho me permitido ser, o que eu tenho sido e como essas fantasias que eu tenho de mim precisam ser esvaziadas, elaboradas, né, quase igual a Nízia, olhando imagem por imagem, para eu reinserir isso em mim. E perceber que cada transferência que eu recebo, seja financeira, seja, né, do afeto presente, as várias formas que a projeção e a transferência se expressam, elas também dizem de mim. Eu não posso me retirar. A crítica do divã, eu não posso me afastar. Eu preciso estar na banheira. Não é uma apologia aos vários junguianos e psicanalistas e gestaltistas que dormiram com seus pacientes, tá? Há problemas éticos seríssimos nisso. Talvez alguns nem tanto, porque acho que até hoje alguns se casaram e são felizes, mas é problemático. Acho importante, né? As imagens às vezes falam mais do que nós. Mas nesse aspecto de que a gente está no meio. É tanto quando a gente se retira, quando a gente se coloca aquilo que permite que aconteça. Não só a transferência, né, mas uma análise sem projeção é uma análise sem contato. A questão é que a gente tem que só saber retirá-las. Permitir que duas pessoas tentem estar presentes, ciente que isso é impossível. Acho que a gente falou bem do capítulo aí. Se a gente não tiver falado bem, leiam o capítulo, nos critiquem, nos elogiem. Sim, sim. Tragam suas perspectivas. Dúvidas pra gente responder também. Mas saibam que esse é um projeto contínuo nosso. Tanto esses episódios haverão de outros livros, de outros comentários. Mandem perguntas pra gente no Instagram, no YouTube. No WhatsApp nem tanto, né? Deixa a gente descansar um pouquinho. Mas saibam que nosso objetivo é constantemente discutir a clínica junguiana. Sim. Não só para reinventá-la, elaborá-la, defini-la, mas para a gente continuar a dialética não só nesse momento solitário da clínica, mas nesse momento coletivo da análise sobre a análise. Exatamente. E o momento dos grupos também é bem interessante, né? Porque a gente consegue ter contato com vários outros junguianos que também compartilham suas experiências, como cada um entendeu os capítulos, os livros que a gente lê também. E eu acho que esse momento aqui também é legal pra gente comentar um pouco da nossa experiência, da forma que a gente entendeu também. E para que vocês possam ter acesso aí também, né? Então, não deixe de se inscrever no canal. Seguir no Instagram. E acho que é isso. Mais uma vez? É isso. Acho que essa parte que nem aparece na câmera, né? Mas apertamos nossas mãos. Até a próxima, gente.